Você sabia que é possível louvar a Deus em tempos de crise? Sim. Então eu lhe convido a ler um texto bíblico comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17, 18 e 19, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós temos aqui um texto que nós usaremos para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Nós temos aqui um texto escrito pelo profeta Abacuque. Abacuque, ele foi um homem de Deus que viveu em um período de grandes dificuldades. Sua nação, Judá, ela estava prestes a ser invadida e destruída pela nação da Babilônia, nação esta ímpia e cruel. Seu povo, o povo de Judá, eles estavam mergulhados numa crise profunda que abrangiam as áreas espiritual, moral e sociopolítica econômica da nação. Esse cenário em que o profeta viveu, ou estava vivendo, era um cenário de medos, angústias, incertezas, e este homem de Deus, chamado Abacuque, estava inserido dentro deste contexto histórico. Se você ler, quando você lê o conteúdo do livro do profeta Abacuque, que é composto de apenas 3 capítulos, você vai perceber todos esses elementos de crise que acabamos de frisar aqui. Quando olhamos para o nosso contexto atual, nós também percebemos que a nossa situação, ela não é tão diferente da situação que o profeta Abacuque está vivendo. Nós, assim como o profeta, estamos também mergulhados num ambiente de crises, né? Por que não dizer que estamos vivendo em tempos de crise espiritual e tempos de crise moral, aonde nós vemos nesse aspecto de crise espiritual e moral, né? Muitos crentes escandalizando, dando escândalo ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Outros desfalecendo na fé, outros abandonando a sua jornada e a sua caminhada com Deus, outros até mesmo buscando coisas para o seu próprio bel prazer, né? Concernente às coisas de Deus. Então é uma situação, é um momento de crise em que estamos vivendo, e além de crise espiritual, que resulta na crise moral, e essas duas crises também consequentemente vai resultar na crise sociopolítica e econômica, que é muito a nossa realidade nos dias atuais, né? E agora, estamos vivendo um momento de pandemia mundial, aonde essas incertezas elas aumentam a cada vez mais, né? E neste contexto de incertezas, de medos e angústias, o profeta ele clama ao seu Deus, queixando da situação da sua nação. Quando olhamos para o início do livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 1, ele começa o seu livro clamando a Deus, dizendo: até quando gritarei eu e tu não me escutarás?
Então o profeta ele está se queixando da situação da sua nação, do seu país, do seu povo, né? Mas a resposta de Deus vem depois de muito tempo, certamente o profeta queixando-se a Deus. A resposta de Deus vem. E o interessante é que quando Deus responde o profeta, ele não responde da forma que o profeta esperava, né? Irmãos, quando Deus responde o profeta Abacuque, Deus ele revela que ele está levantando os caldeus, ou seja, os babilônios, para castigar o seu próprio povo. Isso traz ainda confusões na mente do profeta. O profeta questiona Deus: como é que pode Deus, sendo santo, usar uma nação tão ímpia quanto os caldeus para julgarem o pecado do seu povo? Então nós aprendemos aqui que quando clamamos a Deus nos momentos de crise, é realmente isso que devemos sempre fazer quando estamos vivendo essas circunstâncias de crise. Mas a resposta de Deus, ela muitas vezes pode não ser da forma que esperamos. Deus pode responder às nossas orações, os nossos clamores com sim. Outras vezes ele pode responder com não. E outras vezes ele pode até mesmo responder com um silêncio, porque até mesmo o silêncio de Deus muitas vezes ele é uma resposta para nós. Mas o que nós precisamos aprender é confiar na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos das dificuldades, mesmo nos momentos da crise, mesmo nos momentos de grandes angústias e medos, incertezas e perigos. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história das nossas vidas e por isso Ele vai sempre nos prometer cuidado e proteção para conosco em todos os momentos. Pois bem, depois de um fantástico diálogo, podemos dizer assim, entre Deus e o profeta Abacuque, ele passa então a compreender ali o plano, o projeto de Deus para o seu povo, a nação de Judá. E assim então ele passa, o profeta Abacuque, depois de entender o plano ali o plano de Deus, né, para o povo, para a nação de Judá, Abacuque então ele passa a descansar em Deus, né? Ele passa a descansar confiantemente em Deus. Mas neste descanso, nós temos ali um elemento central de toda a trama desta história deste profeta Abacuque. E qual que é este elemento central? A fé. O profeta Abacuque, ele escreve no capítulo 2, versículo 4 do seu livro, que o justo viverá pela sua fé. É a fé em Deus que nos mantém de pé. É a fé nos seus planos, é a fé na história que Ele escreveu para cada um de nós, é a fé de que tudo está no controle dEle, nada fugiu do controle das mãos de Deus, é a fé no seu cuidado, é a fé no seu zelo e amor por nós, que somos o seu povo. E com fé em Deus nasce um dos poemas mais marcantes da história para nos encorajar a enfrentarmos as nossas crises coletivas ou individuais. E esse poema é justamente o texto que nós lemos no capítulo 3, versículos 17 a 19 do profeta Abacuque, que eu faço questão de ler novamente. Olha só o que esse profeta escreve: porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas.
Meus queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha certeza de que Deus está no controle da sua história. Ele é soberano e misericordioso. E ter fé de que Deus está no controle de sua vida te leva a enfrentar as suas crises e dificuldades com a mesma postura do profeta Abacuque, ou seja, louvando a Deus nos tempos de crise. O apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, ele escreve uma carta aos irmãos da igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 11, 12 e por ali. E ele escreve falando que ele aprendeu a lição do contentamento em qualquer circunstância. Você pode conferir aí na sua Bíblia. E Paulo escreve: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei o que é estar abatido. Eu sei o que é ter em abundância, mas eu também sei o que é ter em escassez. O apóstolo Paulo, ele experimentou diversas circunstâncias, tanto favoráveis quanto desfavoráveis na história da sua vida. Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz uma lição muito grande nesse texto de crise, onde ele está numa prisão escrevendo para esses irmãos de Filipos. E qual é a lição? A lição era de que a sua força, independentemente da sua circunstância, da circunstância da sua história, a sua força vinha de Deus. E é por isso que ele escreveu em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, tendo em abundância, a minha força vem de Deus, mas tendo também em escassez, a minha força continua vindo de Deus. E enquanto a nossa força vir de Deus, você pode ter certeza que você estará de pé, porque o justo viverá pela sua fé. E aí eu termino então dizendo: você já louvou ao seu Deus hoje? Mesmo que você esteja vivendo num período de crise, numa circunstância desfavorável da sua vida, assim como muita gente está vivendo por aí nos dias atuais, mas mesmo assim, você já fez como Abacuque? Você já fez como Paulo? Você já adorou ao seu Deus hoje? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, se você não fez isso ainda, se você não adorou a Deus ainda hoje, faça-o agora mesmo, porque Deus, Ele está sustentando você. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua história. Descansa neste Deus, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.